E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia, e nesta aula nós vamos terminar o filo Plateuminte, o filo dos plateumintos. Então, essa aula é a aula do filo Plateuminte, parte 2, beleza? Lembrando que estamos na unidade 4, tá bom? Da apostila do cursinho CPV. Se você não me segue lá no Instagram, corre lá, beleza? Valeu, pessoal! Bora para a aula? Pessoal, então vamos começar, tá bom? Olha só. Lembrando que na aula passada, tá? Na parte 1, deixa eu pegar o laser aqui, ó. Na parte 1, tá bom? Da semana passada, nós conversamos sobre as características gerais e os sistemas dos plateumintos. Nessa aula de hoje, que é a parte 2, nós vamos conversar sobre a diversidade, ou seja, vocês vão aprender as 3 classes, tá bom? Que compõem o filo dos plateumintos, a diversidade, e também nós vamos falar sobre a reprodução dos plateumintos, beleza? Beleza, pessoal, vamos começar então falando da diversidade, tá bom? Vamos falar então da diversidade. Olha só, pessoal, quando a gente fala da diversidade, tem 3 classes, tá bom? Que vocês vão ver agora comigo, tá? Tem a classe turbelária, tá bom? Classe turbelária. Tem a classe tremátoda, tá bom? E a classe céstoda, tá? Essas 3 classes aqui juntas, turbelária, tremátoda e céstoda, juntas formam o filo plateuminto, o filo que a gente está estudando, beleza? Vamos ver cada uma delas agora? Então, pessoal, vamos ver de forma mais profunda cada uma das 3 classes, né, que compõem a diversidade dos plateumintos, tá? Quem são essas 3 classes mesmo? São turbelária, tremátoda e céstoda. Céstoda, tremátoda e turbelária. Então, vamos começar pelas turbelárias, pela classe turbelária, tá? O maior exemplo de turbelária, aqui está na imagem, né? É ninguém mais, ninguém menos do que as planárias, tá bom? As planárias que, quando a gente está estudando, né, o filo plateuminto, são os representantes desse filo que a gente mais comenta, né? Tá? Então, são os mais conhecidos, tá bom? Os turbelárias, pessoal, tá? Como as planárias, por exemplo, são seres de vida livre. O que quer dizer, né, vida livre? Vida livre quer dizer que esses seres aqui, eles não precisam viver, né, parasitar um outro ser vivo para sobreviver, tá bom? Então, isso que quer dizer vida livre, tá? Turbelária. Outra classe é a classe dos tremátodas, tá, pessoal? Tremátoda. Esse daqui, ó, essa imagem, né, é um representante dos tremátodas, beleza? Quem que é ele? Esse aqui é o nome científico, tá, gente? Ele é o Esquistossoma mansoni. Vou repetir. Esquistossoma mansoni, tá? Esse carinha aqui, ó, Esquistossoma mansoni, tá bom? Aqui tem 2, tá? Ó, esse mais pequenininho aqui dentro é a fêmea e esse maiorzão aqui, ó, por fora é o macho, tá? O Esquistossoma mansoni é o causador de uma doença, tá? Chamada esquistossomose, beleza? Esquistossomose. Não pira, a gente vai falar dela na próxima aula, tá bom? Então, Esquistossoma mansoni. Galera, os tremátodas, como por exemplo o Esquistossoma mansoni, são seres parasitas. Então, precisam parasitar, precisam viver, precisam roubar nutrientes de outro ser vivo para sobreviver, tá? Então, os tremátodas são parasitas. Os turbelárias são de vida livre. Por último, já que falamos de turbelária, de tremátoda, vamos falar agora da classe céstoda, tá, pessoal? Olha só uma imagem, né? Essa imagem aqui, ó, é dentro de um intestino de um ser humano, né? Tá bom? Aqui foi dado um zoom, ó, na cabeça, tá bom? Desse verme aqui que está parasitando o ser humano, tá? Quem que é esse céstoda, né, que está parasitando o ser humano, né? Esse cesto daqui, pessoal, é uma tênia, tá bom? É uma tênia. Ó, 2 nomes científicos aqui, ó. Tem a tênia solium, tá bom? A tênia solium, tá? Que a gente chama de tênia do porco.
E tem a tênia sarginata. Tênia sarginata, que a gente chama de tênia do boi. Ah, eu nunca ouvi falar de tênia, né? Mas você já ouviu falar de solitária? Ah, aposto que sim, né? Solitária, pessoal, tá? É uma doença causada pelas tênias. Tanto a tênia do porco, a sólio, quanto a tênia do boi, tênia sarginata, tá bom? Mas o vestibular não vai falar solitária. O vestibular vai falar teníase. Então, essa pessoa aqui, ó, que tá, né, com essa tênia aqui, ela está com teníase, porque tá com uma tênia, beleza? Ah, professor, nossa, que nome, né? Tem esses nomes científicos aqui, e agora? Agora você vai ficar tranquilo, porque a gente vai comentar certinho sobre essas doenças na próxima aula, tá? Então agora eu só estou mostrando para vocês que existe, beleza? E os representantes da classe Cestoda, assim como os representantes da classe Tremátoda, são parasitas. Precisam roubar nutrientes de outro ser para sobreviver, tá? O que o vestibular pode cobrar de vocês aqui desse slide? Pode cobrar o seguinte, ó. A classe Turbelária é uma classe de seres de vida livre. A classe Tremátoda e a classe Cestoda, tá bom? São seres parasitas, beleza? Tá? E aí na próxima aula a gente vai falar melhor desse carinha aqui, o Schistosoma mansoni, e melhor desses dois parasitas aqui, tanto a Tênia sólio quanto a Tênia sarginata, beleza? Não percam a próxima aula, viu, galera? Beleza, pessoal. Então, terminamos de falar da diversidade, né? Vamos lembrar as três classes, turbelária, tremátoda e cestoda. Perfeito. Vamos entrar agora, então, no último tópico desta aula, que é o tópico da reprodução, né? Reprodução, pessoal, é a forma com que os seres vivos, né, geram descendentes, geram prole, né, geram filhos, tá bom? Geram descendentes, tá? Deixam descendentes na Terra. Reprodução. E olha só, pessoal, quando a gente fala de plateuminto, tá? Esses seres apresentam dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada, olha o asão aqui bem bonitão na frente, assexuada, e a reprodução sexuada, né? Mas, Jaguar, qual que é a diferença, né, da reprodução assexuada para a reprodução sexuada? A diferença é o seguinte, galera, olha. A reprodução assexuada é um tipo de reprodução que forma indivíduos clones, ou seja, indivíduos geneticamente parecidos entre si, tá? Indivíduos clones com o mesmo DNA, beleza? Clones, formou indivíduos clones, é um tipo de reprodução assexuada. O que vai mudar aí é o jeito que, né, diferente que alguns animais fazem o tipo de reprodução assexuada, tá? Mas no que elas são parecidas é que sempre elas vão formar indivíduos clones, reprodução assexuada. Já a reprodução sexuada, ela forma indivíduos, tá, onde há uma mistura de material genético. Misturou material genético, reprodução sexuada. O ser humano é um mamífero. E os mamíferos fazem reprodução sexuada, beleza? Ou seja, né, indivíduos, ocorre a mistura de material genético, tá? Entre indivíduos diferentes, tá bom? No caso, o macho e uma fêmea vão ter ali a mistura do seu material genético para formar um outro ser vivo. Bom, isso é uma reprodução sexuada. Na assexuada é clone, beleza? Vamos ver melhor cada um desse tipo de reprodução nos plateumintos? Então vamos lá, pessoal, olha só. Bora começar pela reprodução assexuada, aquela que forma indivíduos clones, tá bom? Mesmo material genético, mesmo DNA. Pessoal, o nome da reprodução assexuada dos plateumintos é fissão, né? Por que fissão? Olha só, pessoal, é fissão por causa do seguinte, ó. Fissão, tá? Quer dizer corte, quer dizer separação. Isso que é uma fissão, tá? Aqui você tem, né, uma planária, tá bom? Um turbelária, tá? É só um exemplo. Se a gente corta essa planária, esse turbelária aqui, né? Se a gente faz uma fissão, no caso aqui, ó, duas fissões, tá bom? Você vai dividir esse animal nessas três partes, ok? O que vai acontecer, galera?
Cada partezinha dessa, ó, então a parte da cauda, tá? A parte do meio e a parte da cabeça, cada partezinha dessa vai formar uma planária inteira, tá bom? Ao longo aí, tá? De alguns dias. Beleza, pessoal? Aí próximo de um mês, mais ou menos, cada partezinha dessa vai ter formado uma planária inteira. O que essas planárias têm de igual? O material genético. São clones, umas das outras. Formou indivíduo clone? Sim, assexuada. O nome desse tipo de reprodução aqui, assexuada das planárias, fissão. Por que fissão? Porque fissão é corte, tá bom? É separação. Fechou? Aí, pessoal, os plateumintos também apresentam reprodução do tipo sexuada, aquela que tem a mistura de material genético, tá bom? Mistura de material genético. Vamos lá, ó. Então, por exemplo, né, tem aqui, ó, uma planária, tá bom? Tá? Que forma lá a mistura de material genético, tá? Aqui é um exemplo de como que elas fazem isso, né? Ó, tem essa postura aqui, né? Elas ficam nessa postura, né? Que chama postura de acasalamento, né? E elas trocam material genético, tá bom? Elas trocam aqui gametas, tá? Ó, aqui também, né, tem um esquistossoma, tá, pessoal? Um tremátoda, tá? Os tremátodas também fazem troca de material genético, beleza? Lembrando que esse grandão aqui por fora é o macho e essa mais fininha aqui por dentro é a fêmea, tá bom? Então tem o macho, tem a fêmea, eles fazem troca, tá? Troca de gametas, tá bom? Então aqui ocorre uma troca de material genético sexuada. E também, pessoal, os céstodas, tá? Aqui no caso, ó, tem uma tênia, tá bom? Essa daqui é uma tênia do boi, uma tênia sarginata. Vou falar tanto das tênias quanto dos esquistossomas na próxima aula, porque tanto os esquistossomas quanto as tênias causam doença, tá? Mas vamos lá. As tênias também fazem troca, tá bom? De material genético sexuada. Vamos começar, pessoal, pela planária, tá? Por esse turbelária aqui, ó. As planárias, pessoal, tá? Elas são monóicas. Pô, Jaguar, o que isso quer dizer? Galera, vocês sabem o que são monóicas, só que vocês só não conhecem esse nome. Vocês conhecem por outro nome. Vocês conhecem o nome hermafrodita. Ah, aposto que sim, né? O que é um ser monóico? O que é um ser hermafrodita, tá? Mono, pessoal, mono quer dizer um. Os seres monóicos, como as planárias, por exemplo, são seres que dentro do corpinho de uma planária dessa, tá? Tem sistema reprodutor masculino e feminino ao mesmo tempo. Isso é ser monóico. É ter dentro do seu corpinho o sistema reprodutor masculino e feminino ao mesmo tempo. Ou seja, uma planária dessa daqui, ao mesmo tempo forma espermatozoide, que é o gameta masculino, e o ovócito, que é o gameta feminino. Formou os dois gametas, um indivíduo formou os dois gametas ao mesmo tempo, monóico. Diferente desse esquistossoma mansoni aqui, ó. Ele já é dioico, galera. Di é 2, tá? Mono é 1, di é 2. Por que 2? Porque, pessoal, é separado os sexos, né? Então aqui, olha só, esse grandão por fora é o macho, é o indivíduo macho. Então ele tem um sistema reprodutor masculino e ele vai formar os espermatozoides. Essa fininha aqui dentro do macho é a fêmea, tá? Essa fêmea, que é essa fininha aqui, ela tem o sistema reprodutor feminino. Portanto, ela que vai produzir o gameta feminino, o óvulo. E aí vai ocorrer a fecundação, tá bom? Dioico, tá? Dioico é 2, então os sexos são separados, tá? Monóicos, o mesmo indivíduo tem os dois sistemas reprodutores masculinos e femininos, tá bom? As tênias, pessoal, também são monóicas. Mono é 1, né? Então, a tênia, tá? No caso, essa tênia aqui do boi, essa tênia sarginata, ela possui dentro do seu corpo o sistema reprodutor feminino e o masculino dela. Então, ela produz ao mesmo tempo o espermatozoide, gameta masculino, e o óvulo, gameta feminino. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o que é monóico e o que é dioico, tá? Lembrando que monóico também pode ser chamado de
hermafrodita, beleza? Então, o que é interessante aqui nessa reprodução, pessoal, ó, é que esse indivíduo aqui que eu estou apontando com o laser, ele é hermafrodita, ele é monóico. Esse daqui também é hermafrodita, também é monóico. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, esse aqui que eu estou apontando com o laser agora, ele está lançando o espermatozoide para esse outro aqui. Só que, ao mesmo tempo, esse outro aqui também está lançando espermatozoide para esse aqui. Por quê? Porque eles trocam espermatozoide. Jaguar, por que eles trocam espermatozoide? Porque o espermatozoide desse da esquerda vai fecundar o óvulo desse da direita. O espermatozoide desse da direita vai vir aqui nesse da esquerda e fecundar o óvulo desse da esquerda. Vocês entenderam? Bom, então tem indivíduos monóicos e dioicos. Quem que é o único dioico? Os esquistossomas, tá? Os tremátodas. Turbelária, que são as planárias, e céstoda, que são as tênias, são hermafroditas, são monóicos. Espero que vocês tenham entendido esse lance da reprodução dos plateumintos, beleza? Beleza, pessoal, então vamos chegar naquele momento final da aula, né? Que eu vou repetir em todas as aulas de zoologia, tá? Do estudo dos animais. Que é o momento que a gente fala do cladograma, né? O cladograma é essa árvore aqui filogenética, essa árvore de parentesco entre os filos. Que filos, professor? Pô, os filos que a gente viu até agora, os poríferos, os quinidários e agora os plateumintos, né? Mas aqui também, ó, tem todos os outros filos, beleza? Então, esse aqui é uma árvore, tá bom? Ó, é uma árvore, tá? Com cada raminho sendo, tá bom? Cada filo desse. Vamos começar aqui embaixo, né, pessoal? Lembrando que os animais, né, vieram de um ancestral comum, de um ancestral protozoário, tá? Um protozoário. Esse protozoário, ele era eucarionte, esse protozoário, ele era heterotrófico, tá bom? Só que aí, conforme foi passando o tempo, surgiu a característica de multicelularidade, ou seja, muitas células. Também surgiu a característica, tá, do estágio larval de blástula. Todos os animais, para ser animal, então, tem que ter essas 4 características. Tem que ser eucarionte, tem que ser heterotrófico, tem que ser multicelular e tem que ter o estágio larval de blástula, beleza? Vocês vão aprender lá com o professor Michel o que é essa tal da blástula, tá? Lá no desenvolvimento do embrião, tá bom? Então vamos lá. Aí, pessoal, se a gente pega esse primeiro ramo aqui, ó, tá? Esse primeiro ramo aqui, essa primeira linhagem, que é a linhagem dos poríferos, eles não têm tecidos verdadeiros. A gente falou disso. Se a gente vem para essa outra linhagem aqui, ó, a gente já entra nos animais que têm tecido verdadeiro, beleza? Então, passamos aqui, a partir de agora tem tecido verdadeiro, tá? Se a gente pega essa linhagem aqui da esquerda, ó, a gente vai chegar nos quinidários, lembra lá das águas vivas, das anêmonas do mar? Então, esses animais, eles são diblásticos. O que é isso mesmo? Eles possuem os 2 folhetos embrionários. Eu já falei sobre eles, lembram lá da ectoderme e da endoderme? Então, eles são diblásticos, dia 2, né? Eles têm esses 2 folhetos embrionários. Se a gente pega essa linhagem aqui da direita, a gente já entra nos animais tri é 3, tá, pessoal? Triblásticos, que tem os 3 folhetos embrionários, que tem a ectoderma, igual aos quinidários, que tem a endoderma, igual aos quinidários, só que tem a mesoderma. A mesoderma é o folheto embrionário que os quinidários não têm. Por isso que eles são diblástico, 2, tá? Aqui já é triblástico porque tem a terceira, tem a mesoderma. Então, a gente vem para cá. Olha que legal. A partir de agora, todo mundo aqui é triblástico, tá? Aí, pessoal, a gente tá nesse ramo aqui, ó, nessa linhagem, que é a linhagem dos acelomados, né? O que isso quer dizer, né? Os plateumintos é acelomado, por quê? Porque eles não têm uma cavidade interna, tá bom, pessoal? Uma cavidade interna no corpo, um buraco no corpo chamado celoma. Como eles não têm o celoma, a gente coloca esse A na frente. Esse A é uma negação. Então, eles não têm o celoma. Então, eles são acelomados.
Peraí, professor, então os plateumintos têm os 3 folhetos embrionários? Tem. Tem os 3 folhetos embrionários, são triblásticos. Mas, professor, os plateumintos não têm o celoma? Não têm o celoma, são acelomados, beleza? Então a gente termina nessa parte aqui do cladograma hoje, tá bom? Pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aprendido uma coisa nova, tá bom? E pessoal, na próxima aula nós vamos conversar sobre as doenças que os plateumintos podem causar no ser humano. Então a próxima aula é uma aula super importante, principalmente para o Enem, tá bom? E claro, sempre as provas de vestibulares, inclusive da UEL, cobram doenças causadas por plateumintos. Então vejo vocês semana que vem, na próxima aula. Um beijo, forte abraço, valeu, fui!